Na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, damos início ao nosso grupo de conexão bíblica. Mais uma etapa, o número 4, das parábolas do reino. É um assunto que envolve mistérios do reino. Isso a própria Bíblia diz, né? E para a gente desvendar esses mistérios, não cabe a um homem normal, como qualquer um de nós, mas aquele que recebeu a graça do Espírito Santo, a todos os que receberam, pela fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na presença do Espírito Santo, vamos orar a Deus e pedir que esse Espírito nos conduza nesse momento, nessa reflexão. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, em Cristo Jesus e pedimos, ó Deus, a força do teu Espírito, que nos foi dada pela fé em Jesus Cristo, para que ele possa tomar a frente nesse dia e levar, Senhor, estas palavras, levá-las, ó Deus, com o poder que elas próprias contêm, para aqueles que ouvem e para nós mesmos, porque a palavra passando por nós pode nos transformar e chegando naqueles que ouvem, pode levá-los, Senhor, a uma comunhão mais intensa convosco. Te louvamos e te agradecemos por isso, ó Deus. Amém. Bom, o tema de hoje é o grão de mostarda. Mas antes de darmos início, vamos deixar um aviso aqui. Esta semana nós vamos falar da parábola do grão de mostarda, mas a semana que vem não vai ter, nós não vamos fazer a conexão. Por um problema nosso aqui pessoal, vai ficar para outra semana a continuidade com uma nova parábola, tá? Então isso é só avisando para que ninguém estranhe de não ter então a conexão bíblica da próxima semana. Bom, vamos lá, vamos dar início então. Todas as parábolas, né? Todas as parábolas, elas têm muitos ensinamentos para nós. Mas ao desenvolver o estudo, ao começar a tratar sobre as parábolas, a própria maneira como a gente acaba sendo conduzido a fazer já é um ensinamento. Porque vocês já ouviram falar que a Bíblia, ela mesmo traz o entendimento para ela. E quanto mais o cristão vai colocando a palavra de Deus como um todo, lendo a palavra e colocando dentro de si, mais fácil de entender então esses mistérios que Jesus mesmo falou que estão contidos na palavra, nas parábolas. São os mistérios do reino, né? E hoje nós vamos tentar fazer isso com a ajuda do Espírito Santo sobre o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Então vamos dar início aqui com a primeira tela, né? Essa parábola está em Marcos, capítulo 4, de 30 a 34, em Mateus 13, de 31 e 32, só dois versículos, e em Lucas 13, 18 e 19, também só dois versículos. É por isso que eu escolhi o texto de Marcos, porque ele é um pouquinho maior, né? E aproveitei para pôr aí numa outra cor, né, nessa cor dourada aí que está na tela, o que acrescenta em Mateus e em Lucas. É pouca coisa, né? Pouca diferença, mas só para a gente não ir perdendo, sempre ir olhando para o todo, como a gente já tinha falado, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e às vezes um evangelista recebe a revelação num ponto e registra um ponto, vamos dizer assim, outro evangelista complementa com algo a mais no mesmo assunto, né? Então, esse processo a gente tem adotado desde a primeira parábola, né, que a gente tratou aqui. E hoje, então, vamos usar essa parábola com base no texto de Marcos e acrescentando alguma coisinha de Mateus e Lucas, que são diferenças pequenas em relação ao texto de Marcos, né? Então Jesus estava dizendo aos discípulos e, e dizia a ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda,
que, aí eu já introduzo aí, Mateus diz assim: um homem semeia no seu campo. Em Lucas fala parecido com isso. Um homem tomou e semeou na sua horta. E continuando o texto de Marcos, é um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se, em Mateus diz, um arbusto, maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se. Em Mateus fala aninhar-se, em Lucas fala fazer ninhos. Então as aves do céu podem abrigar-se ou aninhar-se ou fazer ninhos à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Esse a sós, porém, serve para você, viu? Para mim, que estamos buscando as respostas. Nós nunca mais estamos sozinhos. Depois que você se converteu e recebeu a presença daquele que estará convosco eternamente, conforme a palavra de Jesus, você nunca mais está a sós. E no momento que você para refletir, ele vem, a explicação vem, e é isso que a gente está tentando aqui passar para vocês e, ao mesmo tempo, desfrutar também. Então vamos lá para a próxima tela, né? Então aí estava a parábola. Como a gente tem feito diante de um texto bíblico, é bom sempre a gente ir levantando as questões. O que foi falado ali que chamou a nossa atenção e que precisa ter respostas, né? Como eu disse, a própria palavra vai responder. Essa é a maneira de você ir crescendo nesse relacionamento com a palavra que traz sabedoria, entendimento e que nos leva a conhecer a justiça, a vontade de Deus mais perfeitamente, né? Então, levantando as perguntas, lá dizia que o homem semeou na sua horta, né? Quem é o homem? Ou em Mateus fala no seu campo, no outro fala na sua horta. Onde é esse seu campo e a sua horta? São questões que a gente precisava ir desvendando para entender a parábola do grão de mostarda. Então, são coisas que a gente, durante a nossa explanação aqui, vai ter que trazer uma resposta sobre isso. Mas essa é uma questão que fica, né? Ali ele salienta que esse homem que semeou é a menor das sementes. Então, a semente do grão de mostarda, e falou que era o grão de mostarda, que era a menor de todas as sementes, né? Mas é mesmo? Isso é uma pergunta. E aí a gente tem as respostas você pode consultar as pessoas que entendem de sementes, certo? Aí você realmente pode ir no maior mestre dos nossos dias, que, por exemplo, é o Google, né? Lá você vai procurar resposta. É mesmo verdade isso? A semente do grão de mostarda é a menor das sementes? Ou o pé de mostarda, e aí fala também que vai se tornando um arbusto, e esse arbusto, ele fala lá arbusto, outro fala uma árvore, mas que cresce de tal forma que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos, né? E aí fica uma questão: será que o pé de mostarda é uma árvore de grande porte? Também pode consultar a literatura do mundo para saber se é ou não, né? Bom, não importa se é ou não, o que importa é o número 3. Então, o que representa esse pé de mostarda, né? É gozado até que não é uma planta assim que tem um nome muito forte, poderoso, né? Um pé de mostarda, o reino dos céus é semelhante ao pé de mostarda. É até esquisito, né? Mas é o que Jesus falou, né? Então, o que representa será esse pé de mostarda? Por que ele escolheu a mostarda para falar, né? Depois vem outras perguntas que estão lá no texto. Quem são as aves do céu? E o que significa aninhar-se nos teus ramos ou fazer ninho, né? Nos ramos, ou abrigar-se, como está dito também, né?
Quem são essas aves do céu? O que será que significa isso? Então, todas estas coisas têm resposta. Às vezes, quando você está indo para uma parábola, ela esconde coisas importantes para nós, né? E afinal de contas, se o grão de mostarda é ou não é a menor da semente, o que, que é essa da menor da semente? O que, que significa? Que o homem semeou em seu campo ou na sua horta, como estava dito na parábola, né? Que será que é essa menor? O que, que significa em termos de revelação, né? Então, e depois qual é a moral da história? Toda parábola tem uma conclusão maior, né? Que fala assim, ó, isso aqui é que está sendo revelado por esse conjunto de aspectos que vão sendo realçados na medida que a gente vai lá para Jesus, junto com ele separado na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem dar do que é dele, né? E aí vai trazendo o entendimento e a revelação. Bom, terminamos aí as perguntas, não respondemos nenhuma, mas vamos aos textos da própria Bíblia que trazem condições da gente ir refletindo sobre essas perguntas, né? No Velho Testamento, e não é só esse texto que está na tela, tem muitos outros, tem alguns outros, né? Ele sempre compara os reinos, as instituições poderosas com árvores, com às vezes até compara com a videira ou com árvores mesmo frondosas, né? Em Ezequiel 31, de 1 a 14, vai falar de um reino que chegou numa glória extraordinária, que foi o reino do Egito, né? E ele compara esse reino com uma árvore muito grande. Vamos ler como ele fala, porque vocês vão ver que tem paralelos com a parábola. Você começa, quando conhece a Bíblia como um todo, ligar essas coisas. E aí é que a revelação vem surgindo, né? Então, nesse texto diz assim: no 11º ano, no primeiro dia do terceiro mês. Então, a Bíblia vai apontando exatamente a localização no tempo, né? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Quem está falando? O profeta Ezequiel. Falava em nome de Deus, né? Filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito. Mandou ele falar para o faraó, rei do Egito. E ao seu povo numeroso: a quem te assemelhas em tua grandeza? Aí ele fala assim: eis a Assíria, é como a Assíria, é um cedro do Líbano, de magníficas ramagens. Então está vendo que mandou falar para o rei, para o faraó, rei do Egito, se ele era semelhante ao cedro do Líbano, né? Uma árvore com ramagens magníficas, uma árvore grandiosa, com espessa ramagem, elevada estatura, cujo cimo se alteia em meio às nuvens, de tão alta que era a árvore. E as águas fizeram-no crescer. Então ele já afirma uma coisa, o profeta já afirma uma coisa dirigida ao faraó, né? As águas fizeram-no crescer. Essas águas são as circunstâncias. Todos os reinos do mundo, todas as instituições poderosas, todas as organizações que crescem, as águas das circunstâncias são favoráveis para elas em algum momento, né? E fizeram ela crescer. O abismo fê-lo altear-se, então essas águas profundas, né? Dirigindo suas águas para onde ele estava plantado, e enviando seus regatos, aquilo que saía dele, a todas as árvores da região, outros reinos menores. Ele mesmo começou a se estender, né? E atingir esses reinos menores. Dessa forma, dominava ele todas as árvores do campo. Esse na glória maior do Egito, né? Seus galhos se alongavam, sua ramagem se desenvolvia, graças à abundância das águas que o tinham feito crescer. Então, tudo aquilo que ele angariou, extraindo da terra, do mundo, né? E aí, continuando, esse mesmo texto de Ezequiel. Em seus galhos se aninhavam todas as aves do céu. Olha que interessante, a mesma coisa que Jesus falou do grão do pé de mostarda. Falou que o pé de mostarda cresce tanto que as aves do céu vêm se aninhar em seus galhos. E aí, já estava falando isso lá para o rei do Egito com Ezequiel, né? Muito antes de Jesus manifestar-se, né?
Sob seus ramos davam cria todos os animais do campo. Aqui ele acrescenta animais do campo. Jesus falou só das aves do céu. Mas ele fala que os animais do campo também estavam sob os ramos. Talvez aproveitando o animal do campo são os quadrúpedes, né? Viam a sombra daquela árvore grande que na verdade se simbolizava o reino do faraó, né? Animais do campo e aves do céu. O que será que quer dizer isso aí? Nós estamos nessa busca, tá? E à sua sombra descansava toda espécie de gente. Opa, pera lá. Será que isso significa pessoas? Animais do campo e aves do céu são tipos de pessoa? Não sei, vamos guardar isso aí. A gente está explorando o entendimento, né? E aí ele continua falando do reino do Egito. Era belo por sua grandeza, pela extensão dos seus galhos, porque suas raízes mergulhavam nas águas abundantes, né? Nenhum cedro, ele tinha provisão à vontade, né? Nenhum cedro do jardim do Deus rivalizava com ele. Olha que interessante. As árvores do jardim do Éden, ele falou que não rivalizavam com ele, pelo menos nessa glória, né? Os ciprestes não atingiam o talhe de seus ramos, e os plátanos não igualavam suas ramagens. Nenhuma árvore do jardim de Deus se equiparava a ele em esplendor. Eu o havia dotado de tão luxuriante ramagem que todas as árvores do jardim do Éden, jardim de Deus, lhe tinham inveja. Isso é lógico, é uma figura que está sendo usada para mostrar que as coisas de Deus não tinham aquele brilho que o reino do faraó estava apresentando. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, porque ele foi tão orgulhoso do seu porte, e agora começou a falar para o faraó, falou para Ezequiel, fala para ele, porque você foi tão orgulhoso do seu porte, e ergueu o seu cimo até as nuvens, e o seu coração se ensoberbeceu, olha o orgulho, a vaidade, né? Devido à sua altitude, entreguei-o nas mãos de um poderoso das nações, que o tratará como merece a sua malignidade e o destruirá. A gente sabe que esse poderoso das nações que viria ainda, que estava sendo anunciado por Ezequiel, era Nabucodonosor do Império da Babilônia. Ele viria contra o Egito e ia destruir o Egito, né? E ele continua descrevendo aquele que ele ia entregar o Egito nas mãos. Bárbaros, nação brutal entre todas, cortaram-no e a atiraram sobre as montanhas. Estava já falando que ia cortar e lançar o cedro do Líbano, que representava o Egito, sobre as montanhas. Seus ramos cairiam em todos os vales, seus galhos quebrados juncavam todas as torrentes da terra. Todas as gentes da terra, novamente aparecem as pessoas, né? Deixaram a sua sombra e o abandonaram sob seu tronco, e aí novamente ele vai comparar as gentes da terra com aquelas duas figuras. Sob seu tronco mutilado se abatem todas as aves do céu, novamente aparecem as aves do céu, e em seus ramos se acolhem todos os animais do campo. Então, aves do céu e animais do campo. Mais uma vez relacionado com gentes da terra. Talvez um tipo de pessoas, alguns tipos de pessoas. Tudo isso a fim de que nenhuma árvore, nenhum império, nenhuma organização, nenhum estado que cresce à borda das águas, que cresce por meio dos mecanismos deste mundo, das águas deste mundo, tenha orgulho de sua altura. Não se eleve o cimo até as nuvens, e que nenhuma árvore bem regada pelas águas confie em sua estatura. Porque, aí vem a frase final, porque todas serão entregues à morte, às moradas subterrâneas, em companhia do comum dos mortais que descem a fossa. Que desce a fossa. Olha só, a glória do mundo, pessoal, o final dela é ridículo, não tem jeito, por mais que seja grandioso, poderoso, acaba e apodrece, vira pó, né? Então, é, o melhor era não ter aquele orgulho, né? Era o melhor não estar todo ali se julgando o todo-poderoso, né? Só tem um. E, portanto, não existe glória do mundo que perdure, ela vai acabar, né? Então, tá bom, vimos aí que a glória do mundo atrai as aves do céu e os animais da terra, atrai também, né?
Vamos continuar agora. Israel, Israel, que nós vamos falar da queda de Israel, que procurou essa glória do mundo, era uma árvore de Deus, né? Por quê? Porque por meio de Abraão veio o conhecimento do Deus verdadeiro e através dele foi estabelecida uma aliança entre Deus e Israel. Então Deus andava no meio de Israel, Deus estava ali presente, né? Mediante a lei, mediante os mandamentos que foram dados a Moisés e que cresceu junto com Israel. Então, essa glória, muito maior que a outra, porém, não naquela aparência exterior, mas sim interior, essa glória interior Israel tinha, né? E aí, o que aconteceu com Israel ao longo do tempo, da história? Ele foi se apartando e foi deixando aquilo que era realmente a verdadeira glória e se voltando com a atenção para essa glória do mundo que o Egito tinha, que a Babilônia tinha, né? E o profeta Baruque foi enviado para falar a Israel, enquanto ele ainda não. Aliás, depois que ele tinha sido deportado já, que ele tinha caído, porque aquilo que estava dito lá, que essa glória é temporária e passa, Israel começou a se enamorar daquilo e caiu, sofreu as consequências dessa atitude, né? Então, o profeta falava assim: escuta, Israel, os mandamentos de vida. Medita a fim de que aprendas a prudência. De onde vem? Aí faz a pergunta para Israel, como se fosse uma pessoa, né? De onde vem Israel? De onde vem que te encontras em terra inimiga? Israel estava deportado, estava lá na Babilônia, né? Assim como o Egito tinha caído, Israel também tinha sido levado por causa do mesmo erro. Você vê que Israel estava do lado certo, mas foi se admirando daquela glória, e por outro lado o Egito não, estava se admirando da própria glória. Mas agora Israel se encontrava em terra inimiga. De onde vem isso? Por que aconteceu isso? Por que definhas em solo estranho, passa por imundo qual cadáver e és contado entre os ocupantes dos túmulos? E aí ele fala o porquê, que está grifado aí na tela. Negligenciaste a fonte da sabedoria. Ele tinha tudo, ele tinha o relacionamento com o Deus verdadeiro, ele tinha a justiça de Deus trazida mediante os mandamentos, ele tinha com ele todos os pensamentos dos sábios que nós vamos usar aqui na revelação da parábola, mas estava ali se enamorando da glória do mundo e caiu e foi castigado por isso. E aí o profeta continua: se houvesses caminhados nas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Ele tinha paz, pô. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas ao mesmo tempo onde se encontram a vida longa, a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Nós já estamos vendo aqui algo importante que tem dentro dessa parábola do grão de mostarda. Israel não tinha aquela glória do Egito, mas ele tinha algo muito mais importante, que era a sabedoria que vem de Deus, e negligenciou isso. Negligenciou isso. Então, vai guardando essas coisas, porque isso é muito útil para nós. Vamos continuar. E Baruque continua. Falando com Israel, né? Quem jamais encontrou sua morada, agora está falando da sabedoria. Aqueles reinos que estão lá não têm essa sabedoria. Quem jamais encontrou e penetrou em seus domínios? Certamente não foram aquelas nações que estão naquela glória toda exterior deste mundo, né? E aí ele começa a comparar aquelas nações com a Israel, com o que Israel tinha antes de se voltar para elas. Onde estão os chefes das nações que domavam, olha novamente, os animais da terra, e brincavam com as aves do céu, que entesouravam prata e ouro, e em quem os homens, novamente os homens relacionados com os animais da terra e aves do céu, confiavam e cujos bens são inesgotáveis. Onde que eles estão?
Onde estão todos aqueles que trabalhavam a prata com dificuldade? Nada resta de suas obras. Desapareceram, desceram à habitação dos mortos, e outros subiram em lugar deles. É assim sempre a glória do mundo, pessoal. Ela chega num auge e tudo, mas ela não é duradoura, não tem, ela não é eterna, ela não tem o germe da eternidade. Portanto, ela passa e tem que vir outro. E outro vem e trilha o mesmo caminho. Então, ah, o profeta estava alertando Israel, ó, vocês cometeram um erro grande, admiraram-se daquilo que é passageiro, que não tem firmeza, né? Então, entendendo isso, vamos para o próximo passo. Vamos entender o que são aqueles dois tipos de pessoas que, mais ou menos, a gente já percebeu que está relacionado com a maneira como se comporta em relação às coisas do mundo e às coisas de Deus, né? Dois tipos de pessoas, animais da terra e aves do céu. Eu estou falando isso aqui, você pode refletir por você mesmo, né? Então, vai acompanhando os textos e vai procurando extrair daí a verdade, se é aquilo que está sendo dito ou se tem algo a ser questionado, né? Então, dois tipos de pessoa, animais da terra e aves do céu. No texto aí que nós vamos ler aí do Eclesiástico, o Eclesiástico é uma série, é uma compilação de palavras dos sábios. Essa era a joia, a virtude que Israel tinha, que era essa sabedoria que vinha do relacionamento com Deus na primeira aliança. E de meditar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, não só os 10, mas todos os desdobramentos que os mandamentos tiveram, né? E que os sábios de Israel foram descrevendo e registrando. Então, o livro do Eclesiástico é uma série de passagens que tratam de revelações de sabedoria, né? Nós vamos ler uma que vai deixar bem claro essa questão do que é o animal da terra e o que é a ave do céu, né? Eclesiastes 38, de 25 a 39. Ele vai falar assim: a sabedoria do escriba, o escriba em Israel, eram aqueles que ficavam refletindo, analisando, procurando entender a lei, porque a lei estava lá registrada, né? Eram só 10 mandamentos e as explicações que Deus deu a Moisés, que foram registradas por Moisés mesmo, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Então os sábios iam. Sabe por quê? Porque justamente ele se voltava para aquilo, ele ia procurando extrair dali coisas, né? Então eles eram chamados de escribas. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo de lazer, no tempo que ele está parado, quieto, meditando, que é o que nós estamos tentando fazer aqui também. Opa, acho que nós estamos indo para o caminho do sábio, né? Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Você lembra da passagem de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Que as características das duas. Marta trabalhando na casa, as duas amavam Jesus, né? Mas Marta trabalhando na casa, cuidando da limpeza, não sei o quê, isso era importante para ela e ela achava que tinha que fazer isso e ia ouvindo Jesus à beira do caminho. Lembra que nós falamos na passagem do semeador? Ela ia ouvindo na beira do caminho. Maria não. Maria estava querendo acolher, ficava parada, escutando. Então, daí você vê que a sabedoria do escriba vem do tempo dele, ele para ouvir, para ouvir, né? E aí ele começa a desenvolver, é tão bacana as palavras que ele vai colocando, o autor do Eclesiastes diz assim: que sabedoria poderia ter o homem que conduz a charrua, que faz ponto de honra aguilhoar os bois, que participa do seu labor e só sabe falar das crias do touro? Ele põe todo o seu coração em traçar sulcos, e o seu cuidado é engordar novilhas. Então, tá vendo? A pessoa se dedica totalmente àquilo. Não é nada de errado isso, não é nada de mal. Mas, puxa vida, né? Aquilo vai tomando conta de todo o tempo dele, não para refletir sobre outras coisas, né? Então, esse é um caso, né? Igualmente a esse acontece com todo carpinteiro e todo arquiteto, né? E aí nós podemos trazer para as profissões atuais até, né? Que passa no trabalho dias e noites. Assim sucede com aquele que grava as marcas do sinete, variando as figuras num trabalho assíduo.
e que aplica todo o seu coração na imitação da pintura, aqueles que vão procurando fazer obras de beleza, né? E põe todo o cuidado no acabamento de seu trabalho. Ele está se dedicando completamente. Assim acontece também com o ferreiro sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai amoldar. O vapor do fogo queima as suas carnes, ele se desgasta por aquilo e ele resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido, os golpes repetidos, seus olhos estão fixos no objeto, no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar sua obra e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. E ele vai estendendo, o autor do Eclesiastes. O mesmo sucede com o oleiro, que entregue a sua tarefa, gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra. E todo o seu trabalho visa produzir uma quantidade determinada. Com seu braço dá forma ao barro e torna-o maleável com os pés. Né? Aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz, que ele vai pintar o vaso que ele está fazendo, e limpa o forno com toda a diligência. Muito bem, todos estes artistas, ou estes artesãos, ou estes trabalhadores dedicados, né, esperam tudo de suas mãos. Cada um deles é sábio na sua profissão. Nessa profissão ele é sábio. Sem eles, nenhuma cidade seria construída, nem habitada, nem frequentada. Tudo que nós temos aí da tecnologia, isso pode ser aplicado agora no nosso tempo. Tudo que você aproveita desse mundo, que o homem exalta tanto, vem dessas pessoas, esses artistas, né? Mas eles mesmos não terão parte na Assembleia, não se sentarão nas cadeiras do juiz, eles não tendem para esse lado, tá, pessoal? Esse lado de ser aqueles que vão trazer novos pensamentos, novas ideias. Eles, na verdade, são animais mais ligados, comparando com o animal do campo, eles estão voltados estão mais próximos do que seria a terra propriamente dita, né? E é ali que eles farejam, é ali que eles buscam os resultados, né? Então eles não são daqueles que vão se afastando para mais alto para tentar ver as coisas de uma outra posição. E, portanto, não se sentarão nas cadeiras do juiz, não entenderão as disposições judiciárias, não apregoarão nem a instrução nem o direito, nem serão encontrados em estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. E até a oração, mesmo esses que reconhecem Deus, porque eles nesse trabalho também reconhecem, né? A sua oração se refere aos trabalhos de sua arte, e eles aplicam sua alma e estudo juntos à lei do Altíssimo, mas num limite mais voltado para aquilo que é o importante para eles, né? Então, esses seriam os animais da terra, ou animais do campo, né? Eu comparando pessoas com isso, conforme a palavra vai comparando. Mas vamos ver o outro, né? O escriba. O escriba. Esse seria então comparado às aves do céu, homem que procura o sentido invisível das coisas, a origem oculta, ou seja, uma visão mais do alto. Então nós vemos que na Terra tem vários tipos de animais. O réptil, que rasteja sobre a Terra, e isso é uma figura para ensinar que aquele que está muito ligado ao mundo, ele é comparado ao réptil. Aquele que está já um pouco mais num grau maior de atuação, mais alto, é o animal do campo. E agora nós vamos falar das aves do céu, que buscam uma visão superior, mais longe, né? Não quer dizer que essas pessoas são mais perfeitas que a outra, não é isso. Mas é uma comparação importante, tá? Porque quem está buscando isso tende a ter mais facilidade, tende a ter, não quer dizer que isso é essencial, mas tende a ter mais facilidade de ouvir as palavras de sabedoria e da sabedoria verdadeira, né? Pode cair no engano também, mas a sabedoria verdadeira é mais acessível a estes, né? Eclesiásticos 39 vai dizer assim, continuando o assunto que ele estava tratando. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria dos antigos. Isso é uma coisa importante. O sábio sabia que era importante. Aplica-se nos estudos dos profetas ou dos videntes, como eles chamavam, né? Procura entender o que será que estavam falando, né? Guarda no coração as narrativas dos homens célebres, aqueles que se destacaram com a sabedoria, e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Aí, né?
e penetra nos segredos dos provérbios. Os provérbios são uma relação de frases que trazem conteúdo profundo, mas que sai desse limite do fazer e entra no limite do entender, né, mais profundo. E vive com o sentido oculto das parábolas. Então, esse tem uma vivência maior no sentido oculto das parábolas. As parábolas têm coisas ocultas delas que são importantes. Nós estamos vendo aí, estamos aprendendo sobre as aves do céu e os animais da terra. Né? Exerce o seu cargo em meio aos poderosos e comparece perante aqueles que governam. Viaja pela terra dos povos estrangeiros, para reconhecer o que há de bem e de mal entre os homens. Então, esse é o que está procurando uma visão mais ampla, tá vendo? Ele sai de si mesmo, ele vai para outros lugares buscando isso. Então, esse é o homem que procura a visão do alto. Agora, como que ele encontra? Eu estou falando que esse tem mais chance de encontrar o que é mais importante. E aqui vou dar o exemplo de como ele encontra o que é mais importante. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília para unir-se ao Senhor que o criou. Ele vai percebendo com isso que existe um Criador por trás de tudo aquilo que ele vê. Ele começa a ter essa sensação interior e ele começa a orar na presença do Altíssimo. E olha o que ele ora. Abre sua boca para orar, pede perdão, reconhece a sua pequenez, que muitas vezes aquele que está ali no labor do dia a dia está até se julgando capaz, né? Porque tudo sai das mãos dele. Esse já não, ele começa a ver que ele não é tão perfeito, né? Quanto aquilo que ele está observando. Pois se for da vontade do Senhor que é grande, ele acumulará do espírito de inteligência, então ele aspergirá como uma chuva palavras de sabedoria, louvará o Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e ensinamentos, e ele meditará nos mistérios divinos. E aí vai, ensinará ele próprio o conhecimento de sua doutrina, porá a glória na lei da aliança do Senhor, e muitos homens louvarão sua sabedoria. E aí esse vai ter uma memória grande entre os homens, né? E o nome será guardado de geração em geração. Bom, falamos aí um paralelo do que seria os animais da terra e as aves do céu levado aos homens que habitam nesse mundo, tá? Pegando um paralelo disso com relação ao ser humano. Aqui nessa tela, nós vamos contar a história de um homem que procurava a visão do alto. E ele, estava procurando por quê? Porque esse Cornélio não era judeu e morava lá junto dos judeus. Ele é o primeiro gentil, que era o nome dado ao não-judeu, o primeiro gentil que se converteria. E ele está lá nos Atos dos Apóstolos. Né? Então, nós vamos falar sobre ele, porque ele é um caso desses em que estava buscando algo que ele nem sabia direito, tá? Ele estava procurando entender a lei que Israel tinha e todos os desdobramentos dela, e ele achava que existia mesmo um Deus lá em Israel, um Deus verdadeiro, que naquela época tinha Deus para todo lado, né? E aí o Deus de Israel parecia muito mais consistente, porque ele percebeu. Então era um homem que buscava a visão do alto, né? E por um tempo ele fazia isso com ou os servos dele ou companheiros dele que se uniam nessa mesma vontade de descobrir estas coisas. Né? E ao fazer isso, num dia, ele teve uma visão. Ele estava lá concentrado assim na meditação dele, teve uma visão e um anjo apareceu para ele. Né? Está lá no Atos dos Apóstolos 10, até de 1 a 9. De 1 a 9 conta a visão de Cornélio. Aí, 1 a 9. Né? Então, o anjo falou, você vai... o anjo sabia que ele estava procurando respostas. Falou, quem tem a resposta vai procurar a casa de Simão. E chegando lá, pede para falar com um outro Simão de sobrenome Pedro, que está hospedado nessa casa. Ele lhe dirá as palavras que você deve ouvir. Olha que beleza, ele ouviu isso aí. Né? Então ele preparou os servos dele e mais alguns amigos e dirigiu-os para aquela casa. Né?
No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade onde morava aquele Simão, que o anjo falou para ele ir, pelo meio-dia, Pedro estava lá. E aí é o Pedro lá, o apóstolo Pedro, tá? É Atos dos Apóstolos aqui, né? Ele estava na casa. Pedro subiu ao terraço da casa. Você sabe que aquelas casas de Israel, todas elas não têm não tem um telhado normal, é um terraço, né, em cima. Ele subiu ao terraço da casa para fazer oração. Mas aí ele percebeu, né? Então, como estivesse com fome, quis comer. Mas aí os servos lá da casa disseram para Pedro para aguardar que eles iam preparar. Mas enquanto preparavam a comida, ele caiu em êxtase. Pedro também vai ter uma visão. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segurada pelas quatro pontas. Então Pedro estava lá e viu aquela visão. Tá? De repente, o que havia nessa toalha segurada pelas quatro pontas? Ele nem via quem estava segurando, ele via a toalha. Né? Nela havia de todos os quadrúpedes da terra, dos répteis da terra até e das aves do céu. Havia de todos. Uma voz falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse: Não, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa profana ou impura. Tinha répteis lá no meio, tinha coisa que o judeu não podia comer, outros animais, outros quadrúpedes, tinha que ser só de casco fendido, tudo aquele esquema. Não, eu não vou fazer isso. Né? Esta voz lhe falou pela segunda vez: O que Deus purificou, não chames tu impuro. Vamos ver, isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu e a visão terminou. Pedro ficou tudo desconcertado. Né? O que é isso que está me acontecendo aqui? Né? Refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera. Quando de repente os homens chegaram, enviados por Cornélio. Cornélio não estava junto, ele enviou alguns amigos dele para ir lá até a casa de Pedro. Se apresentaram à porta perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome de Pedro. Né? Enquanto Pedro refletia a visão, disse o Espírito Santo: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. É Deus mesmo falando. Né? Bom, aqui eu pus esse texto aí porque ele é marcante, né, no nosso tema. Ele caracteriza direitinho que aquelas coisas que estavam no manto representam, são paralelos, é lógico, não é? Está chamando o homem de réptil, ou de quadrúpede ou de aves do céu. Mas essas figuras que atuam na Terra mostram para nós características que estão nas pessoas, né? E aí no manto, portanto, havia toda espécie de homem. E agora, para Pedro, foi dada a ordem: mata e come. Cada um de nós, naquilo que nós somos, tem que morrer para aquilo que é e renascer por uma nova condição que vai nos tornar semelhantes àquele que fez a obra por nós, que é Jesus Cristo. Então, essa é a figura. Mas aí confirma o que nós estávamos falando dos tipos de pessoas que habitam o mundo e que nós somos parte delas. Né? Vamos em frente. Antes de nós chegarmos às conclusões da parábola, né, tem mais uma palavra de sabedoria. Não pode negligenciar a sabedoria, certo, pessoal? Então vamos lá. Uma regra importante. Em Provérbios, no capítulo 15, o versículo 33, e mesmo em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Para entender o grão de mostarda, aqui tem uma chave importante. Né? O temor do Senhor é a escola da sabedoria. Então, temer a Deus, para quem está na lei, o temor do Senhor é o que mantinha na fonte de sabedoria que era a justiça da aliança antiga. Né? É o que mantinha. Se a pessoa não tinha temor, ia se desviando. Se tinha temor, se mantinha. Né? O temor do Senhor é a escola de sabedoria. A humildade precede a glória. Ele acrescenta uma frase enigmática para se refletir. A humildade precede a glória. Né? E do outro lado vai falar mais uma coisa importante. Antes da ruína,
em Provérbios 18:12, antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Então, o coração que se eleva precede a ruína. O humilde precede a glória. O humilde vai alcançar a verdadeira glória. O coração que se eleva alcança a ruína. Então, essa condição é importante para nós entendermos a parábola do grão de mostarda. Vamos lá às respostas. Quem é o homem que semeou? Onde é o seu campo ou a sua horta? Bom, aí a resposta tão pequenininha aí na tela, mas olha, é bem claro para a gente. O homem que semeou a semente do pé de mostarda, nós estamos falando da parábola do grão, mas essa parábola, na verdade, é o pé de mostarda, né? Que é a menor das sementes e forma um arbusto que cresce mais que todos os outros arbustos da horta e onde as aves do céu vêm abrigar-se em seus ramos, né? Então, o pé de mostarda, que foi onde ele foi semeado. E nós sabemos que quem semeou foi o próprio Jesus, né? Isso por quê? Porque Jesus é que trouxe essa parábola e ele estava se atribuindo àquele que semeia a semente do reino verdadeiro, né? A partir dele é que viria o evangelho do reino. Então quem semeou é Jesus. E onde foi isso? Foi em Israel, não foi em outro lugar, não. A Bíblia deixa claramente, a salvação vem de Israel. Foi lá. Lá nós vamos ver no fermento que a primeira medida foi em Israel. E a segunda também, foi nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E a terceira medida do fermento, aí sim, espalhou para o mundo todo, né? Mas Jesus semeou, a sua horta era Israel, e foi lá que ele lançou a semente do grão de mostarda, que ainda nós não sabemos, do pé de mostarda, que ainda não sabemos o que é. A semente do grão de mostarda, a segunda pergunta era essa, é a menor de todas as sementes? E o pé de mostarda é uma árvore de porte grande? A resposta é não, tá? Se você consultar aí os entendidos do mundo, aqueles que entendem bem do que está bem próximo dos olhos nossos aqui na Terra, eles vão dizer, não, nada disso, a menor semente é a do morango, né? E o pé de mostarda, ele chega, ele cresce sim, cresce bastante, mas chega no máximo aí uns 3 metros, pode passar um pouco, né? Mas é por aí. Então, por que será que o reino dos céus é comparado com o grão de pé de mostarda? O pé de mostarda que tem uns 3 metros só de altura, né? E que será que é essa semente, então? Bom, primeiro, vamos ver o que representa o pé de mostarda. E eu vou adiantar, porque a explicação só vai ficar mais clara na última pergunta, né? O que representa o pé de mostarda? E o que foi aquilo que Jesus estabeleceu, quando ele instituiu os apóstolos e começou a enviá-los a pregar, né? E aí então começava a surgir a igreja de Jesus Cristo, né? Então, o pé de mostarda é a igreja. Então, daqui em diante, toda vez que você for para a igreja, você já sabe que está indo lá para o pé de mostarda. Mas por que não pegou uma árvore melhorzinha? Não, tinha que ser o pé de mostarda, tá? Vamos entender agora à medida que a gente vai vindo para as respostas. Quem são as aves do céu e que significa aninhar-se nos seus ramos? Essa a gente já percebeu, né? Aqueles que se dispõem a buscar a visão do alto. Ele pode ser até um réptil, mas se ele tomar essa decisão, se ele tomar essa decisão, ele tende a encontrá-la na igreja. E a igreja é o pé de mostarda, né? Portanto, ele vai começar a se achegar ao pé de mostarda. Aninhar-se é formar ninho mesmo, criar família. E aí uma coisa importante, né? A igreja é o lugar ideal para cultivar a comunhão, para cultivar as famílias. As famílias, vocês podem notar, as famílias que são que vivem em, debaixo na frequência da igreja, elas tendem a ter uma harmonia muito maior que as outras famílias, né? Então, e são pessoas que estão buscando entender coisas que não estão limitadas àquilo que está nesse mundo aqui, que se come, que se bebe, que passa, né? Então, aqueles que dispõem a buscar a visão do alto são as aves do céu,
e aninhar-se é levar a família para a igreja, né? O que é a menor das sementes que o Senhor semeou em seu campo? Agora sim, nós vamos entender por que Deus chamou da menor das sementes, sendo que a do grão de mostarda. Vou falar um pouquinho da semente, porque a gente teve que pesquisar, né, para saber que não era menor, né? A semente do grão de mostarda, ele é bem bonitinha, é uma bolinha redondinha, pequenininha, né? Ela é bem pequenininha mesmo. Quando você vê, você fala, nossa, isso aqui deve ser a menor da semente mesmo, porque ela é bem pequenininha, mas ela parece um coquinho, bem pequenininho, redondinho, né? Os passarinhos gostam muito. Ela tem propriedades muito boas aí do ponto de vista alimentar, né? Antioxidante, tem só atributos que o pessoal hoje em dia valoriza muito, né? Então, essa é a sementinha do grão de mostarda. Ela é bonitinha, parece a menor, mas não é a menor. Não é a menor, né? E a árvore também não é uma árvore poderosa, né? Mas o que é a menor da semente de verdade? Essa que Jesus falou. Se a gente pensar um pouco, o que foi semeado e que gerou a igreja foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia, né? Agora vamos ver. O homem se dedica a muitas coisas, mesmo aqueles que são da área assim de buscar uma visão superior, da área jurídica, da área de filosofias, né, ah, de ciências mais abstratas. Cada ramo desse, da psicologia, de tudo mais, centenas de livros para formar uma pessoa, né? Ao mesmo tempo, para ir para a área técnica, né? Aqueles que procuram desenvolver toda essa tecnologia que nós vemos, que vivemos, que hoje dependemos tanto dela, para você ter conhecimento dessas coisas, e quanta bibliografia e cursos, a vida inteira, na verdade, é uma formação, né, ao longo do tempo, para poder chegar a ter estas coisas, que são todas coisas temporais, coisas que vão acabar e que vão virar pó, né? Então, toda essa literatura enorme, enquanto que para chegar a um caminho, um único livro é necessário para poder abrir as portas, não é de uma coisa que passa, mas da eternidade. Então, a Bíblia é essa menor das sementes. E ela é um livro. Alguém pode falar, ok, você está falando, mas sobre a Bíblia tem milhões de livros. E é verdade, isso é verdade. Mas agora aqui vai uma palavra de sabedoria para você. Esses milhões de Bíblias sobre a Bíblia, inclusive isso que eu estou falando, que é sobre a Bíblia, só tem sentido e só é verdade se tudo o que ele diz estiver dentro desse livro único e se tiver contido lá e se tiver sido extraído dali, porque senão não vale nada. Não vale nada. Portanto, é todo suficiente, a Bíblia é toda suficiente. Por isso que ela própria se explica. Eu não preciso dos outros livros, eles ajudam. Mas é uma derivação que te deve levar sempre de volta para cá. Porque sempre vai ter alguma coisa que precisa ser confirmada e só lá que confirma. Então, no mundo, a menor das sementes é a Bíblia e ela produz o fruto maior, o fruto mais poderoso que nenhuma tecnologia pode produzir, que é abrir as portas da eternidade para qualquer um. Lembra que no manto tinha o réptil, tinha o quadrúpede, tinha as aves do céu. Mas é ela que produz, que permite chegar às portas da eternidade. Agora, vamos pensar no indivíduo. Aí a semente fica menorzinha ainda. No indivíduo, que é cada um que começa a fazer parte da comunidade que forma a igreja, é menor ainda, é a fé da conversão. É uma única frase que tem que ser sincera, né? E qual é essa frase? Está lá em Romanos 10, capítulo 10, versículos 5 a 10, está lá, que fala sobre que fala para nós o seguinte, que na lei antiga, aquela lei que já estava lá em Israel, né, e que já era algo do alto, na lei a justiça se obtinha para aquele que a cumpria, né? Aquele que cumprir a lei
viverá por ela. Aquele que cumprir a justiça viverá por ela. Né? Então a lei era praticar. E aí, na carta aos Romanos vai dizer: eu, porém, vos digo, né, que eh, aquele que cumprir a lei viverá por ela. Eu, porém, vos digo: não diga no teu coração quem subirá aos céus para trazer de lá o Cristo, o Salvador, nem quem vai descer ao abismo para fazer Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. Então, nós não vamos encontrar o Salvador por nossa força e nem a vida eterna por nossa força. Não diga isso. Não é quem vai subir ao céu para trazer de lá o Salvador ou quem vai descer ao abismo para trazer a ressurreição. Né? Não diga isso no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a menor das sementes. A palavra está na tua boca e no teu coração. Porque se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é só uma confissão, Jesus é o Senhor, mas tem que ser sincera. Se Jesus é o Senhor, é o seguinte: estou me entregando a Ele. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Começou o processo. E você vai crescer e se desenvolver e vai crescer para a vida eterna, que é o resultado. Né? Então, essa era a menor das sementes que Jesus falou para nós, para o indivíduo. Mas aí vem as conclusões da parábola, o sentido global. Né? E também é importante para nós guardarmos, e essa sim, essa nós vamos ver que já aconteceu muitas vezes. Né? Quais as conclusões da parábola do grão de mostarda? O pé de mostarda é a igreja de Jesus. O alerta da parábola: a igreja de Jesus Cristo anuncia a maior glória de todos os tempos. Mas não esqueça, está em vermelho na tela: a humildade precede a glória. A glória anunciada não é para agora. Não é. Não é para agora. Né? Lembra que Jesus falou para os discípulos, quando vieram perguntar quem que seria o maior no reino dele? Quem dentre vós quiser ser o maior, que se faça o menor. Que se faça o menor. Então, esse é o grande alerta da parábola. Por que é um alerta para a igreja? Vamos ver na última tela. Todas as vezes que as igrejas cristãs, e agora eu falo da católica, das evangélicas, assumem aspectos de domínio, poder ou riqueza similares às grandes instituições humanas, que são as árvores frondosas, estão abandonando a sabedoria e abrindo as portas para uma multidão de pecados. Isso nós sabemos por experiência, né? Nós que somos católicos. A Igreja Católica chegou a ser uma organização maior que os reinos, né? E foi a época de maior queda, foi a época da escuridão, né? Onde a Igreja se perdeu praticamente. Né? É lógico que o pecado não prevaleceria sobre ela, e ela hoje, até hoje, é um baluarte daqueles que anunciam o alimento verdadeiro que é Cristo. Né? Mas esses erros acontecem, são cíclicos, acontecem várias vezes. Né? Quantas instituições cristãs, evangélicas, não cresceram demais e de repente vêm os escândalos que estão aí. E aí o mundo gosta de propagandear isso porque é uma maneira de ofender a palavra de Deus. Né? Então a gente não pode esquecer que Israel era com Israel aconteceu a mesma coisa. Começaram a se misturar com o mundo e a buscar os aspectos de poder, riqueza que eles viam na Babilônia, viam no Egito. Né? E aí negligenciaram a fonte de sabedoria. Se houvesses caminhado nas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas ao mesmo tempo onde se encontra a vida longa, a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios? A morada de quem? Da sabedoria, e a sabedoria foi dada a nós pelo Espírito Santo na graça de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite, que essa sabedoria penetre em nós, para que possamos dar mais passos, ir adiante e poder viver a plenitude da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.